Ouvir com outros olhos. Muito boa tarde. Ouvir com outros olhos, dar voz ao espaço é o tema do 5º podcast German, para o qual temos 2 convidados. Estevão Lafuente, médico intensivista sénior, docente na CESPO e fotógrafo. É detentor de vários prémios no domínio da fotografia. Está presente no The World's Greatest Black and White Photography, da Book Basel, e nos catálogos de Olhar à Arte da Ordem dos Médicos. Luís Faria é arquiteto, o nosso outro convidado, é professor associado na Universidade Fernando Pessoa e editor da revista de Arquitetura e Urbanismo, A Obra Nasce. A ambos agradecemos a disponibilidade para estarem presentes. A medicina narrativa, na sua interdisciplinaridade, é espaço de hospitalidade pelo convite à reflexão sobre as dimensões narrativas dos cuidados de saúde, tempo e espaço, personagens, voz e enredo. Hoje vamos refletir sobre o espaço em que somos cuidados e onde cuidamos, interrogando-nos sobre o modo como a hospitalidade, essência da medicina narrativa, é promovida ou desconstruída nos diferentes contextos de cuidados de saúde. Boa tarde aos dois, obrigada pela vossa presença. E nós gostávamos de começar por colocar uma questão, mas para isso vou enquadrá-la com uma citação do Miyakoto, numa entrevista que fez ao Jornal Público no dia 13 de abril de 2003. E então disse Miyakoto: quando ouviu dizer que eu ia à cidade, vovó Nedzimba emitiu as maiores suspeitas. E vai ficar em casa de quem? Fico no hotel, avó. Hotel? Mas é casa de quem? Explicar como? Ainda assim ensaiei. De ninguém, ora. Ou melhor, de quem paga? A velha fermentou nova desconfiança. Uma casa de ninguém? Palavreei para tranquilizar, porém só agravei. Um lugar que é de quem paga? E que espírito guarda uma casa como essa? Miyakoto recorda, nesta entrevista, o ceticismo desta avó face à ideia de um lugar onde não há um rosto familiar que nos acolhe. Então, eu gostava que fizessem uma breve reflexão sobre o que é que compromete e o que é que promove a hospitalidade num lugar que o próprio nome indica ser um lugar idealmente de hospitalidade, que é o hospital. O que é que no hospital pode ser promotor ou pode ser um obstáculo à hospitalidade, em termos de espaço, uma vez que estamos a dar voz ao espaço? Não sei. Força. Pode ser? Antes de mais, também agradecer o convite. O tema é um bocado complexo, porque é assim, a hospitalidade, ou se quiserem também, a hospitalidade para nós, profissionais de saúde, também leva àquilo que é a humanização dos serviços. Mas em relação aos espaços, eu penso que é um tema interessante. Uma das coisas que eu tenho-me dedicado ultimamente é aos imaginários urbanos. E nos imaginários urbanos o que a gente procura é que a arquitetura, digamos, as cidades, os edifícios, modifiquem os comportamentos das pessoas, mas também que as pessoas sejam modificadas pelos próprios edifícios, pela forma como eles nos aparecem, são concebidos. E realmente a minha percepção destes anos de trabalho com a saúde é que a maioria dos nossos edifícios não são friendly, não são amigos das pessoas que lá procuram, portanto, cuidados. E, portanto, mas a questão é, não são amigos porquê? Porque uma questão arquitetónica, talvez não seja a questão arquitetónica, ou também pode ser. Reparem, nós temos aqui no Porto 2 estruturas hospitalares muito clássicas, digamos assim, o Hospital de São João, o Santo António, que são estruturas que fazem parte do nosso imaginário, porque são realmente de uma traça arquitetónica, são diferentes, mas são referência. Os novos hospitais que são construídos não são referências. E quando não são devidamente construídos, quando eles realmente são cópias, às vezes, de outros imaginários que não são o nosso, eles entram em conflito com os profissionais e com, digamos, os utentes, ou as pessoas que lá
procuram esses serviços. E, portanto, pode ser que os edifícios também tenham essa vertente de não humanização, porque não nos deixa, não nos transporta para aquilo que é a nossa visão de hospital, que pode ser humanizante, mas também pode ser extremamente agressiva, não é? Portanto, acho que é muito complexo essa vertente. Estava a pensar que essa questão dos edifícios amigos ou não das pessoas que os visitam ou que a eles se dirigem para serem cuidados ou para visitar os familiares, talvez um aspecto que seja importante referir aí é a noção de desorientação que muitas vezes impera nestes edifícios, quando alguém que não conhece o edifício, e é difícil conhecer um São João ou um Santo António, porque são muito grandes, não é? E há muitas vezes uma dificuldade de orientação, e esta dificuldade de orientação pode ser, para muitas pessoas, um aspecto que afasta ou que compromete a hospitalidade, não é? Eu entendo, mas eu acho que os hospitais devem ser edifícios grandes. Sim, grandes não grandes em todos os aspectos. Sim. Portanto, grandes primeiro porque permitem-nos circuitos, sim. Grandes porque nos permitem espaços e adaptar os espaços. Por exemplo, eu há uns anos estive na Alemanha, num hospital do interior, um equivalente, sei lá, ao nosso Vila Real ou Chaves, assim, uma coisa desse género. Portanto, um hospital de interior que tinha 700 camas, tinha todas as especialidades e era um edifício enorme. O que chamava a atenção quando se entrava no hospital era não se vê pessoas. Os corredores não estavam vazios, mas as pessoas circulavam de uma forma muito fluida, muito pacífica, sem aqueles aglomerados, sem o crowding, sem parecer haver aquela sensação de que estamos aqui com uma consulta cheia, as pessoas à espera. Não, era uma paz. Era como se estivéssemos, se calhar, num jardim. E, portanto, eu penso que um dos erros que temos cometido de há uns anos para cá é realmente fazer estruturas hospitalares mal dimensionadas, pensar, se calhar, naquele momento, ou pouco mais que isso, e, portanto, reparem que as estruturas que continuam a ser aparentemente friendly, amigas e bem dimensionadas, são aquelas que foram feitas há muitos anos e que eram São João, Santa Maria, Santo António, são hospitais enormes e, portanto, esses continuam a ter a possibilidade de se adaptarem. Por exemplo, nesta pandemia, conseguiram se adaptar facilmente porque conseguem ter circuitos, criar circuitos. Hospitais pequenos é muito difícil, é muito complicado. Eu queria só reafirmar que não é questão da dimensão, não é questão do hospital ser grande, é a questão da localização e da orientação das pessoas no espaço nem sempre ser bem trabalhada. Mas vamos ouvir, se calhar, o Luís relativamente a esta questão. Não, é, de facto, um tema complexo e que, se calhar, valia a pena fazer aqui um bocadinho de enquadramento, portanto, em relação ao que foi agora referido, que é esta pouca adaptação dos espaços, especialmente dos espaços hospitalares, àquilo que são as necessidades de hoje. E, de facto, é curioso que a arquitetura sempre esteve muito ligada à saúde. Se nós vimos em termos de passado, o primeiro regulamento de salubridade em edifícios, no fundo que foi quando se deu o regulamento que hoje rege todas as construções, quer hospitalares, quer não hospitalares, esse primeiro regulamento data de 1903 e o segundo regulamento de 1951. Os dois baseiam toda a sua narrativa à volta da questão da salubridade, da saúde. Isto, claro está, em grande parte, e agora estamos na altura da pandemia, muito como resultado da pandemia da malária, no meados do século XIX, em que lançou todo este debate na arquitetura. Mesmo no urbanismo, se repararem, na altura, os fundadores daquilo que foi o urbanismo lançam termos que ainda hoje utilizamos, como o coração da cidade, as artérias da cidade, o pulmão da cidade, que em tudo tem a ver, precisamente, com esta relação com a questão da saúde. Agora, vivemos também o resultado de um período muito longo de um tipo de pensamento muito mecanicista, determinista, no fundo, o tentar encontrar uma solução prática para os problemas que iam surgindo. E como foi dito, e muito bem, de facto, os edifícios tiveram uma resposta, ou quem projetou os edifícios procurou uma resposta funcional aos desafios que na altura surgiam, uma resposta aos tais regulamentos que estão completamente, neste momento, já datados, totalmente extemporâneos nesta altura, e perdeu-se
em boa parte, o que seria o investimento nesse lado mais humano. Isto para chegar à pergunta da Susana, quando fala na questão do lugar, ou seja, o que é um lugar hospitaleiro, o que é que faz um lugar hospitaleiro, a própria pergunta já traz a palavra lugar em vez da palavra do sítio. Não é? Eu diria que o facto de ser lugar, já por si só, implica haver uma memória, enfim, lógico, estamos a pensar no Marco G, no Manuel Delgado, enfim, muita gente tem tratado esse tema do lugar. Pode ser um deslugar. Como? Pode ser um deslugar. Ou um não lugar, não é? Ou não lugar. Do Marco G. Agora, a questão é o que é que faz esses sítios lugares. Não é? E, no fundo, esse será o grande desafio, que é, hoje, pensando à luz da contemporaneidade e uma realidade que é totalmente diferente do que era há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, na altura desses regulamentos, no momento em que temos um público, no fundo, utente, tem uma caracterização social, antropológica, que em nada tem a ver com o que era do passado, e as regras, os métodos, as metodologias em termos de construção mantiveram-se idênticas. Como é que se faz esta transformação? Eu acho que aí realmente vem a questão de como é que conseguimos chegar a essa população, a essa nova população, com essas tais novas características, e conseguir perceber o que é que as pessoas realmente querem ou o que é que elas entendem por esses lugares hospitaleiros. Ou seja, se calhar a pergunta que me foi colocada é a pergunta que nós, enquanto técnicos, enquanto arquitetos, temos de colocar. E conseguir esse diálogo com as pessoas, conseguir perceber exatamente o que é que não diria o que pretendem, mas o que sentem ou como reagem, é de facto um desafio, até porque não é algo que se possa estipular como uma regra. A reação, quer em termos de proxémia, quer em termos de textura, de cor, de luz, naturalmente varia com a cultura local, com o tempo, é algo que está em permanente mutação. Por isso isto teria de ser um processo em contínuo e não algo que se possa verter num qualquer regulamento que venha a substituir os atuais. Por isso concordo totalmente realmente que é um desafio fortíssimo e que provavelmente a analogia em termos do processo arquitetónico do que é a medicina narrativa pode ter realmente esse valor como essa forma de tentarmos explorar novas formas de comunicação e de relação. Vamos passar a palavra à Paula, ou seja, ficam aqui lançadas algumas ideias que o hospital pode e deve ser um espaço grande pela sua dimensão, vai obviamente ganhar valor por essa mesma dimensão que tem, em termos de especialização e de qualidade dos cuidados prestados. Dentro deste espaço grande pode ser um jardim, no sentido que não há aglomerados, e pode ser um espaço onde se interroga, que responda às necessidades das pessoas e provavelmente haverá muito a dizer sobre a cor, sobre a luz e sobre as próprias pessoas que lá circulam, não é? Eu diria que poderá ser um lugar de lugares, não é? Porque as necessidades das pessoas, em termos daquilo que é a prestação das unidades de cuidados de saúde, não se esgota na patofisiologia, não é? Há outro tipo de necessidades que estão coladas a essas, e é essas também que é preciso explorar e ir ao encontro de. Eu agora ia colocar uma observação ao Estevão, porque das nossas pesquisas para preparar esta sessão, encontramos o cofundador e presidente de uma empresa norte-americana de consultoria e soluções de arte, Michael Lehman, que em 2011 publicou na revista Healthcare Design um artigo de opinião intitulado Arte em Saúde. E nesse artigo ele afirmou, e passo a citar: a arte é, sem dúvida, a primeira realidade à qual as pessoas reagem quando se aproximam ou entram num lugar. A integração da arte no design em saúde agrega valor muito além de um apelo visual estético. E aquilo que eu gostava que o Estevão nos pudesse dizer algo é no sentido de que forma é que considera que a arte, e em particular a fotografia, da qual é particular adepto, pode acrescentar valor aos espaços de cuidados de saúde e, nessa medida, beneficiar quem lá acede ou trabalha. Bom, a estética é também é muito subjetiva, não é? Todos nós temos os nossos conceitos de estética. É evidente que é possível criar uma estética transversal, que as pessoas todas se sintam bem
ou ver um determinado edifício que esteja bem integrado na paisagem e realmente isso é logo o primeiro impacto que as pessoas têm. Eu, quando vou ao hospital, a primeira coisa que vejo é o edifício. Os acessos, com certeza, o edifício, o que o envolve, e realmente se ele estiver integrado naquilo que é o meu imaginário, aquilo não me fere, o meu visual é, portanto, soft, digamos, é suave, portanto isso é logo um primeiro impacto positivo. Depois, quando eu entro, e já agora complementando um pouco que tínhamos, e que vai também de encontrar aquilo que eu estou a pensar, é que se nós virmos cerca de, se calhar, de 60% das pessoas que vão ao hospital, se calhar não mais, não são os doentes, não são doentes, são pessoas que não estão doentes e, portanto, estão em lugares em que eles estão mais sensíveis precisamente a estes fenómenos e sentem-se muito mais agredidos quando vêm a um hospital que é agressivo, em que eles não se sentem bem, não vou dizer que se sentem em casa, mas poderia ser, porque é que não é me sentir num hospital como estivessem em minha casa. E, portanto, às vezes esquecemos que a maior parte das pessoas, que são os familiares, que são pessoas que vão a consultas, que não estão necessariamente numa situação de fragilidade, estão a ser acompanhados, e, portanto, essas pessoas realmente necessitam de algo diferente, algo que já não é aquele conceito de hospital, de asilo, portanto, claro que os nossos já não são, mas há ainda uma forte vertente de asilo nos nossos hospitais. E, portanto, a arte, neste caso particular a fotografia, pode ajudar bastante. Primeiro, porque a fotografia tem um efeito também documental, ao contrário de outro tipo de arte. O desenho também pode ser, mas a fotografia realmente não mente. Porque podemos mentir, mas se não manipularmos, a fotografia realmente é um documento que mostra aqui a verdade. E, portanto, a partir da verdade pode-se reconstruir ou construir, portanto, novos conceitos. E portanto, a partir daí pode-se criar não só os espaços, mas pode-se criar, ou pelo menos criar a discussão, como é que nós devemos ser mais participantes no fenómeno da melhoria, ou mais inclusivos, talvez seja o termo, de ser mais inclusivos em vez de sermos extrativos em relação ao conceito da saúde. E, portanto, realmente há que mudar sinceramente não sei como, teria que se mudar políticas, teria que se mudar, mas essencialmente políticas geoestratégicas, teria que se mudar muita coisa, mas sem dúvida que a fotografia seria importante. Até posso dar um exemplo de um serviço no hospital onde estive a trabalhar, em que um dos serviços pediu-me se não se importava de arranjar fotografias para pôr na sala de espera dos doentes que estavam na consulta e, portanto, que estavam ali muito taciturnos e, portanto, se eu não arranjava umas fotografias para, pelo menos, as pessoas, enquanto estavam à espera, iam-se distraindo com as fotografias e podia ser até que ficassem mais bem dispostas, porque era um serviço de sangue e, portanto, estavam ali um pouco, digamos assim, ou até amedrontados com o facto de não saberem o que é que se esperava, etc. E pronto, eu entendi que sim. E depois, mais tarde, vim procurar saber o que é que... E, portanto, as pessoas aderiram bastante e estavam muito contentes porque o espaço estava todo decorado com fotografias que, pelo menos, o seu imaginário, durante aqueles momentos em que estavam ali à espera, portanto, podia ser um bocado alargado e, portanto, podiam pensar noutras coisas se a fotografia lhe conseguisse despertar essas sensações. Portanto, acho que sim, a fotografia serve como documento para uma partida, para discussão, mas também serve para amenizar os lugares, para torná-los mais amigos do utente, decorativo, o que quiserem. Recorda-se o que é que tinha nessas fotografias? Tinha coisas... várias coisas, portanto não havia assim um tema... Escolheu-as aleatoriamente ou foi... Aleatoriamente, portanto okay. Tinha fotografias, por exemplo, de espaços da cidade do Porto, da Foz, tinha fotografias também de flores, portanto havia um conjunto de... O mundo lá fora. Sim, não era fotografias da realidade hospitalar, sim, isso sim, não. Sim. O mundo lá fora, sim.
E agora, eu ia perguntar ao Luís Faria, um bocadinho na sequência daquilo que falei com o Estevão, e focando novamente o artigo do presidente da tal empresa norte-americana, que a determinado passo refere que o design em cuidados de saúde é adotado no sentido de criar um ambiente de recuperação. Padrões de movimento, exposição à luz natural, vista de cenários naturais, divisões para pacientes e suas famílias, cores, texturas, tecnologia e arte, entre outras dimensões, desempenham um papel. E eu gostava que tu nos dissesses que funções pensas que a arte pode desempenhar nas instituições de saúde. Sim, de certo modo está mais ou menos relacionado com a pergunta que fizeste ao Pois a ideia era essa mesmo. E por isso, se calhar, até recuava um bocadinho atrás. Eu tenho alguma dificuldade, se me colocassem a pergunta que foi colocada ao Estevão, da relação à fotografia em concreto, a nível de efeito, no fundo, no utente, no espaço hospitalar, eu diria que é muito difícil um aspecto sozinho, por si só, surtir algum efeito que se possa quantificar ou analisar. Porque, de facto, tudo funciona como um conjunto. Eu costumo lembrar sempre, achava bastante curiosa a frase dele, do Whistler, no século XIX, um pintor romântico, e na altura perguntam-lhe qual é que era o efeito da pintura sobre as pessoas, que se ele achava que a pintura podia realmente alterar a sociedade, que existia sempre em relação à arte. E ele responde qualquer coisa do tipo: é como se me pedissem para pintar um quadro para transformar os bêbados em abstémios. E, de facto, esta percepção, e eu acho que foi das grandes conquistas do século XIX, foi precisamente o ter-se consciência da relação do ser humano com o meio ambiente e o efeito e a responsabilidade que tem esse meio ambiente, seja ele construído ou não, sobre o ser humano. E, muito rapidamente, tivemos o Tansley, por exemplo, quando fala de um ecossistema, a perceber precisamente isso. Ou seja, que não é uma lógica só de sistemas, é uma lógica de ecossistema, de inter-relações, que não se consegue, a parte tem a sua independência, mas não se pode lê-la inseparada do todo e do global. Por isso, de facto, eu julgo que só se consegue perceber este efeito como uma lógica quase, aliás, falou só há pouco de uma lógica quase de política, de estratégia, uma estratégia global para o espaço, que passa desde o programa do próprio hospital, a forma como as pessoas são envolvidas nesse programa, na utilização dos materiais, a tal questão da luz, a questão da cor, mas tudo faz parte de um único sistema. Pois, mas tu estás a falar numa instituição que eu diria ideal. E, portanto, e concordo inteiramente no sentido de que as coisas têm que ser pensadas numa forma articulada, não é? E, portanto, começar de raiz, integrando todas essas componentes. Eu diria, perceber-se o projeto como um processo. Exato. Mas o que eu estava mais a pensar, até na lógica que o Estevão falou há pouco, relativamente aos hospitais que já existem, que têm essa lógica muito determinista, que também foi muito determinada pelo objetivo pelo qual as instituições foram construídas, não é? Tu falaste em tempo, uma vez que fizeste uma apresentação na questão do sanatório, até o atual CRN, como é que foi construído, até a orientação espacial no sentido de beneficiar do sol, essas coisas, e, portanto, a lógica de uma instituição de saúde como um hospital que é pensada para reaver algo perdido que é a saúde, ou pelo menos restaurar na medida do possível, essa foi a medida principal. Partindo do princípio que temos uma série de hospitais que não obedecem porque também foram construídos, como dizia o Estevão há pouco, a questão de serem hospitais de referência, os dois grandes hospitais aqui do Porto, por exemplo, que ele considera ser hospitais de referência. Eu aqui não sei muito se a referência é porque, de facto, eles foram construídos numa altura do ano, numa época em que, de facto, foram um marco e constituem ainda hoje um marco. E, portanto, não tanto pela questão do espaço, mas mais pelo simbólico também que representavam. De qualquer das formas, a ideia seria aqui perceber, dentro destas instituições que não obedecem ou que não obedeceram na sua construção esta lógica mais inclusiva, como é que tu achas que, ou se é que achas, que é possível de alguma forma restituir aquilo que não está lá? Neste aspecto de os tornar mais friendly. Vou responder assim um bocadinho em jeito de provocação, que estas conversas acho que merecem isso.
Mesmo tratando-se de um edifício que já é existente e que o queremos reabilitar significa readequar às novas necessidades e aos novos usos. Ora, essa readequação, se for feita sem ser numa lógica desse tal processo que pode existir na mesma, ou seja, os utentes podem ser considerados e consultados, podem participar, os profissionais de saúde, os diferentes técnicos, todo o processo, os políticos, os decisores, todos eles podem estar na mesma envolvidos e ser chamados a participar nesse processo de reabilitação. Portanto, não é o facto, na minha opinião, de ser uma reabilitação que impede que esse processo não exista. Agora, o que acontece é que é realmente mais fácil, e agora a minha provocação, fazer pequenas intervenções de cosmética, muitas vezes intituladas ou auto-intituladas com determinados fins terapêuticos ou com objetivos específicos, que, francamente, muitas vezes põem alguma dúvida, até porque, como disse, sendo a questão da cognição, a questão da proxémia, sendo algo que é muito variável e muito próprio, varia de pessoa a pessoa, de grupo social para grupo social, de tempo para tempo, tenho realmente alguma dúvida naquelas leituras taxativas sobre os determinados efeitos que às vezes se propõem. Há exemplos de bons casos a nível internacional em que foi feita essa participação. Até porque, se as pessoas forem envolvidas, eu diria, mesmo quando estamos a falar de um grande hospital central, se os utentes, se os funcionários, os profissionais de saúde forem envolvidos nesse processo, naturalmente, a forma como eles depois vão habitar esse espaço, a forma como vão viver esse espaço, a forma como se vão identificar com esse espaço, é completamente diferente do que se for o tal sistema de cima para baixo, por muito iluminado que seja em termos de ideia. Força. Posso dar claro, aqui claro que sim. Totalmente de acordo. Só em relação àquele exemplo que eu dei ainda há pouco sobre a dimensão, também um bocadinho a funcionalidade inclusiva do hospital. Eu, claro, sou intensivista e, portanto, aquilo que eu fui fazer desse hospital foi visitar uma unidade de cuidados intensivos. E quando cheguei lá, a unidade estava em obras. E eu disse que era uma unidade em obras, já com um hospital que está a funcionar há tantos anos e uma unidade em obras, portanto, com espaços fechados, e perguntei, mas estão em obras porquê? Porque nós de 3 em 3 anos fazemos obras, mudamos completamente a estrutura, e assim, então aí deitam paredes abaixo. Não, este hospital não tem paredes, este hospital tem as paredes exteriores e tudo que é interior é tudo estruturas leves, portanto, estruturas que se pode alterar com facilidade. E, portanto, para evitar o burnout dos profissionais, nós, de 2 ou 3 em 3 anos, vamos alterando os circuitos e vamos alterando os próprios materiais, a cor dos materiais, e isso faz com que os profissionais se sintam mais, que participam também nessa escolha, se sintam também mais confortáveis, portanto, estejam mais motivados e, portanto, os efeitos do burnout sejam diminuídos. E eu realmente é capaz de ter alguma razão este tipo de conceito. Portanto, é um conceito que eu acho que é realmente inclusivo, portanto, nesta área dos intensivos. Sem dúvida que as nossas rotinas, as nossas estruturas são muito pesadas. Nós vivemos de cimento e tijolo e, portanto, tudo que seja alterar também é sempre muito complicado. Fazemos estruturas muito rígidas e também também é provocativo, também não sei porquê, durante muito tempo, e penso que ainda está um bocado subjacente, é quase de decreto, que os hospitais devem ter salas pequenas, porque se forem salas grandes acumula-se o lixo. Isto são alguns argumentos que costumam dizer para não se ter grandes espaços abertos e, portanto, criou-se estruturas com corredores enormes, com zonas funcionais onde os profissionais trabalham, pequenas, onde se acumulam doentes, onde não conseguimos pôr doentes, e depois acontece aquilo que normalmente é o que acontece, os doentes estão nos corredores. E, portanto, porque é onde realmente há mais espaço. E, portanto, tudo isto deveria ser repensado e penso que tem que ser repensado a um acontecimento crítico, que é o que está a acontecer. Isto é um acontecimento crítico. Normalmente os países
Os países devem aproveitar esses acontecimentos críticos para repensar e para alterar conceitos. Esperemos que não seja uma oportunidade perdida, esperemos que realmente esta desgraça traga vantagens no futuro e pode ser que a nível da arquitetura e neste caso particular dos hospitais e até da sua localização geoestratégica possa haver mudanças. Não digo de imediato porque, claro, não se vai deitar hospitais abaixo, nem se vai fechar hospitais com certeza, mas que seria um momento de reflexão sobre isto e mais que de reflexão, de implementar medidas concretas. E penso que aqui a arquitetura, a engenharia, a saúde, os médicos, os profissionais de saúde poderiam ter um papel fundamental, claro. Eu talvez aproveitasse exatamente essa referência ao momento atual da pandemia, mas antes queria só deixar aqui uma nota de que aquilo que o Luís disse e que o Estevão também acabou por referir é de facto muito importante, que é a ideia de que nós podemos aproveitar esta oportunidade para ouvir as pessoas, para ouvir os profissionais de saúde, para ouvir os doentes, para ouvir os familiares, etc. E às vezes as mudanças que são pedidas ou as mudanças que são desejadas são mudanças tão simples e tão fáceis provavelmente de fazer, não as grandes mudanças estruturais e geoestratégicas, mas pequenas mudanças, como o doente que diz que se recorda que nos cuidados intensivos havia um barulho constante que não o deixava descansar e que foi para casa com esse trauma daquele barulho de uma tampa que era fácil de alterar, até ao doente que diz como é importante a cama em que se está quando se está internado 3 meses ou 4, até há doente que diz como é importante as luzes no teto que não nos deixam dormir, as rotinas instaladas que levam a acordar alguém que está tetraplégico, que tem dificuldade em adormecer e que é incomodado durante a noite porque é preciso medir a pressão arterial e que se calhar era desnecessário. Enfim, uma série de queixas, entre aspas, que talvez fossem facilmente alteradas e criassem espaços mais amigos da pessoa. Mas eu, retomando a questão da pandemia, e porque acho que de facto é um momento de oportunidade e que merece ser aproveitado, e esperemos que seja, recordei aqui o Cartier-Bresson, que diz que procura na fotografia o momento decisivo, não é? Que momentos decisivos é que o Estevão Lafuente diria que seriam merecedores de serem fotografados durante a pandemia? Eu permito-me discordar, eu já não sou do momento decisivo, já não vou muito no momento decisivo. Eu acho que o momento decisivo são todos os momentos. Então, momentos que não são decisivos, mas que são ilustrativos ou merecem ficar como documento para o futuro? A memória para o futuro? Eu creio que já existem, portanto, os média têm-se, e os próprios profissionais têm-nos dado as imagens que realmente traduzem um pouco o que é esta pandemia e que vai ficar a imagem para o futuro, não é? As marcas das máscaras, das viseiras, portanto, as caras de esgotamento, portanto, tudo isso já está perfeitamente Mas se tivesse que escolher um? Escolheria, é difícil, não. Mas talvez as marcas das máscaras, eu penso que são essas que saem mais, não é? Que entram mais dentro, que nos sensibilizam talvez mais. Mas eu creio que, lá está, as imagens vão-se ficar, é preciso criar a narrativa. É que é assim, ainda não está feita a narrativa sobre isto. Isso é que é o mais importante. Porque os momentos decisivos era no tempo em que uma imagem valia mais de 1000 palavras. Hoje a imagem pode, se não tiver palavras, pode não valer rigorosamente nada. E, portanto, é necessário narrativas para as imagens. E, portanto, falta criar essa narrativa. E essa narrativa é que pode tornar digamos, o acontecimento crítico perdido ou não. E, portanto, a construção da narrativa é que pode traduzir-se em mudanças políticas. Porque, para mim, isto tem tudo a ver com política. Sim. E, portanto, as mudanças políticas, não estou a dizer que não estamos a falar de política para a direita, para a esquerda, não é nada disso. É realmente haver mudança nos conceitos, porque, repare, o hospital, da maneira que está feito, quando estamos a falar de humanização, e o que nós pretendemos, eu pelo menos pretendo como doente, quando estou doente, que se for ao hospital,
que seja tratado de uma forma digna. É evidente que a forma digna é variável, é subjetiva. Aquele conceito, não, o que eu quero é encontrar pessoas competentes. Com certeza quero encontrar pessoas competentes, mas também quero encontrar outras coisas, não é só competência, quero encontrar que não seja violada a minha individualidade, que esteja preservada, portanto, a minha pessoa, e, portanto, tudo isso só é possível realmente com espaços que o permitam. Os nossos hospitais hoje não permitem isso. Mesmo na pandemia, não é possível. Portanto, as estruturas estão afuniladas, estão sempre esgotadas. É como ir ao cinema e ter a lotação esgotada e continuar a entrar pessoas para dentro da sala para ver o filme. Imagino, é o que eu costumo fazer a referência. No cinema, se estiver esgotado, ninguém entra. As pessoas têm que estar sentadas numa cadeira. E aqui continua sempre a entrar. Aqui os doentes estão sempre a entrar. Mesmo que não haja cadeiras, que não haja máquinas, estão sempre a entrar. Portanto, este conceito não sobrevive, não é humanizante, não pode ser. Impossível. E, portanto, a narrativa tem que ser feita. Eu penso que as narrativas estão a ser construídas, simplesmente. Vamos ver qual é a narrativa que vai prevalecer, porque há as narrativas que as pessoas que vivem no dia-a-dia a experiência, quer como doentes, quer como profissionais de saúde, e que vão deixando escrito, registado nas fotografias, enfim, documentando, não é? E há depois uma narrativa que é a narrativa do mainstream e que no fundo acaba por prevalecer se as outras não tiverem o seu lugar, não é? Se não se der ouvidos e se não se escutar... Susana, deixa-me só fazer aqui uma observação, também uma questão ao Estevão. Acha que, porque como disse a Susana, as narrativas foram sempre acontecendo, mas esta pandemia... aliás, já falamos disso noutros eventos nestes podcasts, esta particularidade da Covid, colocar as pessoas todas no mesmo lado, o que normalmente numa situação de doença não acontece. Acha que isto pode levar a que as narrativas de facto sejam apropriadas no sentido de se fazer a intervenção necessária, a mudança necessária? Não sei. Não sei. Gostava de saber, mas o que eu penso que sei é que estes momentos de crise, momentos críticos, normalmente as pessoas são solidárias e as pessoas põem-se do mesmo lado. O problema não é esse momento, o problema é o momento que vem a seguir. Claro. E, portanto, se não tivermos pessoas capazes, suficientemente inteligentes, inclusivas, para a narrativa que vem a seguir seja a correta, vamos voltar... é o ciclo vicioso. Podemos até ficar ainda piores, mais extrativos do que já estávamos, e isso será mais uma oportunidade perdida. Não sei responder à pergunta, mas... Provavelmente nesse sentido, eu lembro-me de já ter visto fotografias que tirou no contexto de cuidados intensivos, e essas fotografias tinham, se bem me lembro, o objetivo também de promover reflexão nas equipas. Certo. Pensa que hoje, se essa reflexão for promovida com base nas fotografias tiradas durante a pandemia, pode ser uma boa forma de criar espaço para a narrativa e de a trabalhar, ou seja, usar as fotografias, os filmes e abrir espaços de reflexão sobre o que está ali, não é? E com tempo, porque neste momento ainda estamos a ser assoberbados por uma avalanche de fotografias e de reportagens. Sem dúvida, a fotografia, como documental, tem essa vantagem. Permite-nos levar para o caminho que quisermos. Ela pode ser usada para o bom e para o mau. Como é que funcionava nos cuidados intensivos o papel da fotografia? Sim. A fotografia nos cuidados intensivos usávamos duas vertentes. Vamos chamar lúdica, que não é lúdica, mas a vertente de mostrar o que é os intensivos, procurando não ser agressivo, portanto, dando-lhe se quiserem, beleza. A beleza colateral do sofrimento. E a outra era a parte formativa, a utilizar a fotografia no sentido de expor
expor-se sem ser culpabilizante, quer dizer, sem a pessoa rever-se naquilo que está, como falámos há pouco, rever-se no que está bem e no que está mal, portanto, o reforço positivo ou o reforço negativo. Ser um pouco como aos nórdicos, não é? Reflexão em silêncio, olhando aquilo que está à nossa frente e a partir daí tentar modificar os nossos comportamentos. No fundo, a fotografia pode ser utilizada nesse sentido. Eu uma vez fiz uma auditoria a uma unidade de cuidados intensivos. Pediram-me, não era em Portugal, e a única forma que eu encontrei para não entrar em conflito com as pessoas foi realmente fotografar o que elas faziam no seu dia-a-dia e depois mostrar, e elas próprias é que diziam, não, isto está bem, isto está mal, não temos que mudar isto. Portanto, e eu saí de lá sendo o bom da fita, portanto não tive ninguém a... Isso é uma ótima estratégia, realmente. Nós já estamos com o tempo a encurtar, mas eu agora queria voltar aqui a um aspecto que o Luís já referiu. E eu penso que há pouco estarias também a lembrar-te deste hospital da Dinamarca, um hospital pediátrico que se chama The Julian Mary Center for Children and Families, e esse hospital fez um projeto de reabilitação e nesse projeto, que aliás foi publicado, aparece a seguinte frase: nós acreditamos que a arquitetura é criada a partir de dentro, que os arquitetos devem abraçar a cocriação, ou seja, devem trabalhar com quem tem literalmente o dedo no pulso. E a pergunta que eu te faço é se há espaço para este diálogo entre os arquitetos, entre a arquitetura e as pessoas que usam o hospital. Portanto, profissionais de saúde, doentes, familiares e todos os outros que estão no hospital e que são importantes para o seu dia-a-dia. Eu ia responder fazendo uma ponte com a tua pergunta anterior. Uhum. Quando falaste da questão da pandemia, agora do Covid, e do impacto que poderá ter neste tema que estamos aqui a debater. É ótimo, porque assim juntas duas perguntas numa só. Não, porque no caso da arquitetura, isto é uma opinião bastante pessoal, mas eu julgo que quando falamos da questão do diálogo com o utente, um dos grandes problemas não é só da parte dos técnicos, não é só da parte dos arquitetos. Há também, naturalmente, alguma falta de literacia arquitetónica por parte dos utentes, alguma falta de consciência até sobre realmente qual é que é o peso que esse espaço pode ter. Há muito pouca reflexão feita sobre esse tema, quer a nível dos utentes, quer a nível dos promotores, dos gestores, dos políticos, por isso que não veem isso como uma necessidade. Porquê que eu relaciono com a questão do Covid? Eu julgo que esta pandemia trouxe esse lado, se calhar estou a ser bastante otimista, mas tem essa particularidade, que as pessoas foram forçadas a estar confinadas em espaços durante um período bastante longo. E tiveram tempo para refletir sobre esse espaço como nunca tiveram antes. Houve uma procura, inclusive até a nível de, sei lá, aquelas lojas de Maximat, Aquis, não é, de bricolagem, as pessoas envolveram-se com a casa, aproveitaram o tempo para fazer obras em casa, para pintar, para arranjar, para criticar, para descobrir que realmente aquele espaço afinal não funciona, ou afinal aquele espaço funciona. Eu diria que, em termos dessa tal literacia arquitetónica, houve um avanço considerável, houve um despertar, um redespertar em relação a esse tema. Por outro lado, a casa voltou a ser a casa-abrigo. Voltou-se a sentir o espaço casa como o espaço em que se está protegido, o único sítio em que se está protegido. E sempre aquele sentimento de regressar depois para esse tal porto de abrigo. Se este momento for aproveitado, um bocado como pouco se dizia, essa tal narrativa que há de ser construída sobre este processo, se calhar aquela tríade inevitável, não é? O logos, o pathos e o ethos, não é? Essa narrativa sem ação e sem ética, se calhar mais uma vez temos de ter estes três fatores ponderados, mas se conseguimos construir essa reflexão conjunta, julgo que este momento pode ter realmente um efeito, diria, positivo no que poderá ser esse diálogo futuro com os utentes. Portanto, isso em relação à pergunta que levantavas. E com os profissionais de saúde, não é? Porque eu recordo-me sempre de um médico que trabalha num centro de saúde e dizer
criaram instalações novas, estamos todos contentes porque vamos para uma nova instalação do centro de saúde e agora chegamos lá e nada do que está ali funciona na nossa perspectiva e foram muitos dias e muitos meses a tentar dar alguma funcionalidade a algo que foi criado novo, investiu-se dinheiro, mas que de facto não corresponde às necessidades daqueles profissionais de saúde, já para não falar dos doentes e dos familiares. E, portanto, assim, de um modo muito breve, porque já estamos no final do nosso podcast, se nós pensarmos que as narrativas que vão resultar desta situação de pandemia vão ser promotoras de mudança, porque vão ser bem aproveitadas e vamos abrir espaços de reflexão como este que estamos aqui a abrir hoje, para aproveitar bem essas narrativas, que alterações é que pensam? O Luís referiu algumas, a questão da importância da maior literacia das pessoas em relação ao lugar. Embora eu aí pense que, mesmo sem grande literacia, as pessoas sabem bem, porque experienciam, de que forma é que determinado espaço deixa de ser um lugar e o que é as fer, não é? Por exemplo, para muitas pessoas a casa não foi um lugar de abrigo. Para muitas pessoas a casa foi altamente aprisionante porque não tinham espaço, não é? Para estar. E, portanto, eu penso que essa consciência as pessoas têm. Agora, o diálogo com a arquitetura, evidentemente que deve ser baseado numa promoção da literacia, e eu isso concordo. Mas de que forma, que alterações é que acham que nós, assim, alguns exemplos de alterações que podem resultar desta reflexão sobre as narrativas da pandemia, nos cuidados de saúde, claro? Permite-me discordar dessa conclusão que as pessoas sabiam, percebem essa relação com não, o espaço. Percebem o efeito que tem, ou seja, as pessoas são capazes de expressar agrado ou desagrado relativamente ao conforto ou desconforto em que se encontram. Isso é diferente, sim. É diferente da consciencialização da relação com o espaço. E eu diria que tiveram agora um pretexto para ter essa consciencialização mais aprofundada. Costuma-se dizer que só sentimos que respiramos quando nos falta o ar. Pois, é verdade. Normalmente acontece com tudo, só damos o valor quando deixamos deixa de ter, de funcionar. E de facto essa consciência, as pessoas sentiram realmente que esse espaço valia, que esse espaço interessava e que esse espaço incomodava, ou era mais auspicioso ou menos auspicioso, no momento em que ele faltou. Não é? E conseguiram... Só que o mais chega. Mas tu não achas que é pelo facto, porque é assim, sempre existiram doentes, sempre existiram profissionais de saúde, utentes, familiares, todos estes elementos que já descrevemos aqui. Portanto, não é só a questão da pessoa com doença em si, mas todo o universo, não só de emoções e de sentimentos, mas todo o universo real, que esse também é real, mas, o núcleo mais próximo das pessoas. Aqui, a questão é que a narrativa começou a ter uma expressão diferente porque o tipo de discurso, ou melhor, a narrativa que estava habitualmente associada a um grupo de pessoas começou a ser extensivo àquelas que não se estava à espera que o tivessem. E eu acho que essa é a grande diferença relativamente a esta situação que estamos a viver. E, portanto, é aquilo que nós estamos a falar, muitas vezes, dos princípios da medicina narrativa, a questão da compaixão, não é a questão da empatia, de se pôr no lugar do outro, mas é, de alguma forma, acompanhar o outro. E, portanto, esta noção do lugar do outro e de experienciar de alguma maneira aquilo que o outro desde sempre experienciou, porque nós sempre tivemos salas de espera cheias, um núcleo de gente infindável para tirar a senha para a consulta, nem por isso resultou numa melhoria, enfim, em alguns espaços sim, mas é sempre uma melhoria muito relativa. Mas, de facto, aqui a grande diferença que me parece que pode ser a indutora real de mudança é esta questão da proximidade das experiências. Não sei se tu tens... Concordo plenamente. Porque realmente aliás, o caso já foi referido, quer dizer, um pouco esta união à volta dos diferentes atores, todos sobre o mesmo problema e no mesmo momento. E acho que isto também pode ser um desafio, porque eu estou de acordo com a Susana, de facto a questão de não ter literacia arquitetónica não significa que as pessoas não experienciem, não sintam, podem não o verbalizar da forma que seja
inteligível para os outros atores. Mas eu acho que isso também pode ser um desafio no sentido de cada um deixar de ficar no seu lugar estático, na sua redoma, e tentar também chegar ao outro, não é? Isto tem que ser um processo recíproco. Tem que ser um processo e tem que ser recíproco, não é? E eu, sinceramente, acho que, atrevo-me a dizer que nestas nossas discussões nós temos que começar a chamar gente da tutela, que é para tentar sensibilizar também tudo aquilo que nós temos vindo a dizer, porque de facto, como diz o Estevão, eu concordo inteiramente, acho que no limite tudo isto radica em políticas que de facto sejam promotoras da mudança, porque as pessoas já sentiram a necessidade de mudar, mas tem que haver algo que permita que essa mudança de facto seja efetiva, não é? E falando de mudanças, querem deixar aqui 2 ou 3 pistas sobre alterações que pensam que poderiam ser bem-vindas e que não seriam assim tão difíceis de fazer a partir da reflexão sobre esta situação. Não tem o tratamento para o Covid, como é que vamos ter? Repare, nós ainda não temos a verdadeira dimensão das consequências disto. Nós estamos a falar do lado visível, não estamos a falar ainda do outro lado da Lua, não é? Com esta situação, criaram-se problemas muito graves, que essas narrativas também vão ter que ser também explicadas e vão ter que ser feitas. Por exemplo? Por exemplo, doentes que... Todo o sistema esteve focado no Covid. E os outros doentes? Deixámos de ter doentes com os infartos, doentes com patologia oncológica que deixou de ter o timing de tratamento, porque parou-se tudo. Portanto, há aqui consequências que ainda não foram devidamente dimensionadas e que vão ter que ser, não é? E, portanto, sabemos que há cirurgias em atraso, milhares de cirurgias, consultas em atraso. Portanto, há um conjunto de situações que têm que também elas ser equacionadas. Repare, esta pandemia não vai ficar por aqui. Amanhã vamos ter outra, não é? Hoje, felizmente, tivemos uma boa notícia. O HIV, pelos vistos, é um medicamento que praticamente cura, se não praticamente quase, estamos lá, mas surgiu esta pandemia. Já se começa a falar da possibilidade de uma vertente que pode ser infectante humana e que pode se transformar noutra pandemia. Portanto, isto não fica por aqui. Não Temos que nos preparar para a próxima. Portanto, as pessoas realmente, digamos que a oportunidade de não ser perdida passa precisamente por as pessoas tomarem esta consciencialização, toda a população tomar esta consciencialização e serem criadas políticas inclusivas em relação a isto. É claro que não estamos a contar que vamos fazer agora novos hospitais, creio que também não faria sentido, mas realmente é preciso repensar. Luís? Eu, mais uma vez, acho que a questão do Covid, quando falamos em uma alteração estrutural, no fundo foi colocado um bocadinho nesse sentido, não é? Em termos de sociedade, qual é o impacto desta pandemia. E em termos do espaço? E em termos do espaço, mas no nível de espaço, um bocadinho o que a Val dizia há pouco, não é? A leitura e a forma como o espaço é lido acaba por ser também uma leitura social. Claro. Ou seja, tem a ver também com um contexto cultural, eu diria com quase um momento de paradigma, uma mudança de paradigma que estamos a viver hoje. E se vimos dessa perspectiva, e vimos essa mudança de paradigma como, no fundo, uma alteração do filtro pelo qual perspectivamos a realidade, que é um pouco o que estamos a falar, eu julgo que não podemos separar esta pandemia do que foi, por exemplo, o 11 de setembro, do que foi a crise de 2007 do subprime. Tudo isso acabaram por ser causar profundas transformações em termos sociais e em termos da forma como nós nos relacionamos entre nós e no mundo, a nível geográfico, e que naturalmente também contribui para essa alteração do paradigma. Quer dizer, no fundo, não estamos a falar de uma ruptura, estamos a falar de algo que está em curso. Dessa perspectiva, e como a tendência, realmente, aliás, como foi dito, pensando em termos de edifícios, a tendência de fazer o costume, mesmo que sejam maus costumes, é algo que está de tal maneira enraizado que, apesar de haver esta transformação em curso, é fundamental haverem políticas públicas que acompanhem essa mudança. E essas políticas públicas, a meu ver, devem se dirigir fundamentalmente com o que é a questão da informação, porque sem informação não há conhecimento, sem haver conhecimento não há consciência. E essa informação, esse trabalho em termos de
sessões como esta que hoje estamos a ter aqui, que de certo modo é um singelo contributo também para essa passagem de informação, para a discussão destas ideias, e que eu julgo que essas alterações que nós estamos aqui a tentar preconizar acontecem naturalmente, não como as tais ideias mais iluminadas ou menos iluminadas, mas naturalmente de uma população que está informada. Eu só queria, a propósito disso, dizer que, por exemplo, o Pedro Graça escreveu um artigo bastante interessante sobre as mudanças de paradigma com base no que está a acontecer agora com a pandemia, e ele falava de uma dicotomia que de facto se alterou, a dicotomia doenças crónicas, doenças infecciosas, doenças agudas, a ideia de que umas não têm nada a ver com as outras e de repente aparece um vírus que ataca muito as pessoas que têm doenças crónicas. E isto pode, por exemplo, pensando numa lógica de mudanças políticas, fazer aquilo que há muito tempo que estava a ser pedido, que é reforçar os cuidados primários, não é? E, de facto, as pessoas terem cuidados primários sólidos, capazes de responder à pandemia que são as doenças crónicas, obesidade, diabetes, etc., etc., que é outra pandemia, e, de facto, sermos capazes de, por exemplo, começar por aí, não é? No sentido de prevenir situações futuras. Mas isto era um pequeno apontamento, porque acho que, de facto, tem que haver aqui uma articulação Já agora, das políticas de saúde pública. Quase em jeito de curiosidade, começaste por falar no Miyakoto, há um texto do Miyakoto que se chama Habitar o Medo. E que agora um bocadinho para vermos também o reverso da medalha de toda esta questão. É interessante, apesar de ser um texto antigo, portanto não tem a ver provavelmente com a questão da pandemia, mas no fundo ele aborda o que é que este fenómeno da pandemia pode implicar no que diz respeito ao exagero de medo. Eu sei que a Paula se calhar vai me matar por dizer isto, mas se calhar os medos que se criaram à volta de todo este fenómeno e o que isso pode implicar em termos de, eu diria, perdas de liberdade, perdas em termos de democracia, legitimar ações que de outro modo não podiam acontecer. Isso é um risco enorme que isto estamos um pouco a correr. para pôr também a reversa medalha, ou seja, esta meditação, esta reflexão que estamos a fazer tem realmente alguns resultados positivos que são importantes explorar, mas já que também tem importância, e quando falamos depois em termos de ética, que referi há pouco, vermos também o outro lado, e o lado mais perverso. Hipotecamos a liberdade em nome da segurança. Não te vou matar, porque não só concordo com o que estás a dizer, como acho que o que estás a dizer radica naquilo que disseste há pouco, que é a questão da informação. Não é? É verdade, isso, o medo instigar o medo é de facto real, nesta situação em aspectos que poderão ser de facto bastante graves, mas acho que a questão da desinformação pode também, de outra forma, também instigar o inverso do medo, mas que pode ser tão prejudicial como o medo em excesso, não é? E, portanto, acho que, mais uma vez, esta questão de harmonizar estes dois mundos e, principalmente, a questão de... Eu acho que não é só a literacia arquitetónica, eu acho que é, mais uma vez, a questão da literacia e da informação, e acho que neste momento que estamos a viver, que é muito novo para todos nós, acho que, de facto, pelo menos com o pouco que temos aprendido, acho que, de facto, é tempo para parar, para pensar e para repensar, como diz o Estevão, novas formas de estar e de agir e de pensar em conjunto, que acho que é importante. Damos por terminado. Sim, ainda agradecemos mais uma vez ao Luís e ao Estevão o facto de terem estado disponíveis para estar connosco hoje, e ao Paulo Guzmão também, hoje não na Galeria da Biodiversidade, mas na Reitoria da Universidade do Porto, um novo espaço para a gravação deste podcast, e voltaremos com outros olhares e com outros olhos para dar voz a outras vertentes, a outras valências daqui a umas semanas. E a outras interrogações. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado.